O tema da nossa aula de hoje é sistemas de primeira ordem. Então, o que são sistemas de primeira ordem, né? Sistema de primeira ordem é um sistema que possui só um polo. Então, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho um sistema aqui, então, uma função de transferência g de s, que é uma função de transferência de primeira ordem, a sobre s mais a, onde o meu polo dessa função está localizado em menos a. Eu posso ver aqui, por exemplo, no plano S, né, a localização do polo em menos a, que está sobre, né, o meu eixo real. Né, o eixo real na parte negativa. Tá? Então, do lado esquerdo do meu plano S. Então, eu tenho uma entrada S, R de S, e tenho uma saída C de S. Como que fica a resposta para um sistema desse aqui se eu aplicar na minha entrada um degrau unitário? Então, eu posso escrever C de S é igual a R de S vezes G de S. Então, tá lá, C de S, R de S, G de S. No lugar do R de S, eu substituo pelo degrau, que é 1 sobre S, e G de S é a própria função. Como que eu encontro a resposta no tempo do C de S aqui, mas no tempo agora o C de T? O que eu faço? Eu faço fração parcial, como a gente já viu, né? E eu aplico a transformada de Laplace inversa. Então, eu consigo encontrar essa resposta de C de T no tempo. Aqui eu tenho a resposta formada por duas parcelas, né? Uma primeira parcela aqui, CF, e uma segunda parcela, CN. A gente chama normalmente essa resposta aqui, CF, a resposta forçada do sistema. E essa outra parcela aqui da exponencial a gente chama de resposta transitória ou parcela transitória. Por que transitória? Porque quando o tempo tender a infinito aqui, um valor muito alto, essa exponencial aqui ela vai para zero. E o que fica nessa resposta? Simplesmente o valor de 1. Tá? Então, vamos ver aqui no lado esquerdo o gráfico de resposta da função c de t. O que é interessante a gente observar nesse gráfico? Primeira coisa é a constante de tempo, que por definição, né, a constante de tempo é o tempo que a resposta leva para atingir aproximadamente 63% do seu valor final. A outra definição é quando eu faço o termo da exponencial aqui igual a menos 1. Né? Então, se eu fazer essa igualdade aqui, isolar o t, eu tenho 1 sobre a, que é a minha constante de tempo, uma outra definição. Né? Então, se eu olhar no gráfico aqui, ó, o tempo que eu demoro para chegar à amplitude em 0,63 aqui, ó, que vai dar 63% da resposta final, é igual ao tempo da constante de tempo 1 sobre a. Tá? Aqui eu tenho a derivada, né, inicial para saber a inclinação, né, dessa exponencial inicialmente, que também vai ser igual a a. Tá? Então vamos lá, qual que é outra característica dessa curva interessante? É chamado de tempo de subida. Qual que é a definição? Tempo para que a curva, né, ela vai demorar para que a curva vá de 0,1 até 0,9 de seu valor final, ou seja, de 10% até 90% do valor final. Tá? Ou seja, C de t, né, quando ele vale 0,9 e C de t quando ele vale 0,1. Aqui no gráfico a gente pode ver, ó, T de R aqui. Ó. Então, é o tempo que o sistema demora para chegar até aqui. Ó. Tá? De 0,1 até 0,9. Então, eu tenho o tempo aqui, T de R. Como que eu encontro a expressão do T de R aqui, que é o tempo de subida? Tá? O que eu faço? Eu venho na minha equação aqui, ó, C de T, eu coloco, em vez de C de T aqui, eu substituo, por exemplo, por 0,9 e calculo aqui o valor de T. Né? Vou utilizar ln aqui, a propriedade do ln para achar, e achar esse valor de tempo. Tá? Se eu fizer essas contas aqui, eu vou ter que o valor de t igual a 0,31 dividido por a. Faço a mesma coisa, substituo por 0,1 aqui, em C de t, e encontro o tempo relativo, né, a esse 0,1, que vai ser 0,11 dividido por a. Então, a diferença desses dois tempos, eu tenho exatamente o tempo de subida, que dá 2,2 dividido por a. Outra característica que a gente vai aprender aqui, importante também, é o tempo de estabelecimento, que ele é definido como o tempo para que a curva permaneça dentro de 2% de seu valor final. Tá? Ou seja,
se o valor da saída estiver próximo ali, ó, a 0,98%, 0,98 ou 98% do seu valor final, tá? Então isso é definido como o valor de 4 constantes de tempo. Então, quando o sistema passar aqui, ó, demorar 1, 2, 3, 4 constantes de tempo, que é 1 sobre a constante de tempo, né? Eu falo que isso aqui é o meu tempo de subida. E nesse tempo aqui, o erro vai estar em torno aí de 2% somente. Tá? Então, por que é importante eu saber essas características de tempo de subida, tempo de estabelecimento, constante de tempo do meu sistema, né? Esses são valores que vão me dar indicativo do desempenho dessa curva. Eu vou saber se isso aqui é um fenômeno rápido, se é um fenômeno demorado, né? E todos esses tempos aqui, ó, depende de quem? Né? Eles dependem diretamente do valor do A, ou seja, da minha constante de tempo, que está relacionada ao valor do meu polo do meu sistema. Olha que interessante. Então, olha só, quanto mais longe esse meu polo estiver aqui, ó, do eixo imaginário, maior for em módulo meu valor do A, o que acontece aqui com o tempo de subida e o tempo de estabelecimento? Menor eles se tornam, ou seja, o valor desses meus tempos de subida e tempo de estabelecimento é inversamente proporcional ao tamanho desse meu A. Então, polos distantes aqui do meu eixo imaginário têm uma dinâmica muito pequena, muito rápida, né? Então, se já for um polo bem próximo aqui ao eixo imaginário, eu já vou ter uma curva bem lenta, ela vai demorar para subir, né? Sistemas térmicos, né? Sistemas de controle de nível, são sistemas normalmente lentos, a gente tem constante de tempo aí às vezes na ordem de minutos, tá? Agora, se a gente estiver falando de sistemas elétricos, circuito RC, por exemplo, eu posso ter constantes de tempo aqui extremamente rápidas, tá? Então, isso aqui vai depender da natureza, né, do meu sistema, da minha planta. Outra coisa bem importante aqui, quando a gente entende certinho o comportamento dessa curva, né, da resposta a um degrau, o que eu posso fazer com isso de útil? A gente pode utilizar em laboratório, lá em bancada, a gente pode determinar uma função de transferência de um sistema, né, um modelo matemático de um sistema, mesmo sem saber o que tem dentro dele, mesmo se ele for uma caixa preta. Ou seja, se eu pegar um certo equipamento, né, vamos supor que, sei lá, seja um motor elétrico, eu aplico um degrau aqui, uma entrada nesse motor, vamos supor que seja uma tensão na entrada desse motor. Eu vou ler na saída dele aqui, por exemplo, um sinal de velocidade, ó, no rotor do motor. E vamos supor que exiba uma característica desse tipo aqui, ó. Isso aqui a gente sabe que é a característica de uma curva de um sistema de primeira ordem, né? Como eu fiz um degrau de entrada e obtive essa característica na resposta, então será que eu consigo, então, descrever esse comportamento utilizando uma função matemática, né, que representa esse motor aqui, esse equipamento? Então vamos supor, né, que eu faça então esse teste aqui em laboratório e obtenha uma curva desse tipo aqui. Tá? Como que a gente vai resolver isso então? Vamos aqui para um formato genérico da minha função de transferência. Vamos supor que ela seja K dividido por S mais A, tá? Onde A aqui é o valor, menos A é o valor do meu polo, e K é um ganho aqui dessa minha função. Tá? Como que eu acho então a resposta em tempo, né, dessa função aqui de transferência? A gente vai aplicar um degrau na entrada, fazer frações parciais, né? Aplicar aí a transformada de Laplace inversa e a gente vai ter a resposta ao degrau, que é dado por essa expressão aqui, ó. Certo? Qual que é o valor de regime permanente dessa expressão aqui, ó, quando o tempo tender a infinito? Essa parcela exponencial a gente sabe que ela tende a zero, vai simplesmente sobrar 1 vezes k sobre a. Então, só fazendo uma análise rápida aqui, ó, eu sei que o valor de regime permanente dessa curva aqui, desse c de t, é k sobre a. Então, olha aqui, ó, no final do meu teste aqui eu vou ter k sobre a. Então, vamos supor que eu levantei essa curva aqui, ó, lá no laboratório, né? Liguei um osciloscópio, né? Consegui um encoder para medir a velocidade desse motor e tracei essa curva aqui, ó. Eu apliquei um determinado degrau de entrada. Então, olha só que interessante, né? Então, como que eu consigo determinar essa função matemática aqui, genérica?
É bem simples. Eu vou olhar aqui, por exemplo, primeiro para o valor de amplitude, né, do meu gráfico, e vou olhar aqui onde é que eu encontro o valor de 63% do valor final. Então, se eu tenho 1 aqui, vezes 63% vai dar 0,63 aqui, né? Eu vou pegar isso daqui, ó, essa amplitude, vou olhar no gráfico qual que é o tempo que corresponde a essa amplitude. A gente já sabe que o tempo que corresponde a essa amplitude é chamado de constante de tempo, que é igual a 1 sobre A, onde A é o valor do meu polo da minha função. Então, simplesmente, se eu olhar para o valor da amplitude aqui, ó, eu já consigo determinar o valor do meu A. Ó. Então, uma variável dessa minha função de transferência, que eu quero fazer essa representação para o motor, eu já consigo encontrar diretamente aqui. Ó, tá? Qual que é a segunda variável que eu preciso encontrar aqui? É a constante K geral, né, dessa minha planta. Então, como que eu vou fazer? Eu vou olhar para o valor de regime permanente e eu sei que o valor de regime permanente é K sobre A. Né? Então, se eu já calculei o valor do A, eu olho aqui no gráfico, né, e vou ver o valor que eu tenho no gráfico de amplitude, então eu consigo achar o valor do meu K. Simplesmente vou pegar o valor da amplitude, multiplicar pelo A, e eu vou ter o valor do meu K. Então, eu consigo representar e modelar essa caixa preta aqui por uma função desse tipo aqui, conseguindo encontrar os valores do parâmetro K e A, fazendo um teste, né, em laboratório ou lá em loco, lá no local onde está instalado esse motor. Tá? Então, vou fazer um exercício aqui, ó, propor um exercício para vocês fazerem e postarem lá no Moodle. Tá? Vamos supor que eu tenha lá uma caixa preta. Deseja-se encontrar um modelo matemático para um determinado equipamento de um sistema. Foi aplicado um degrau unitário e obteve-se o gráfico a seguir. Olha só, então eu peguei aqui o meu sistema, apliquei um degrau unitário aqui e obtive esse valor de saída. Olha só que interessante. Tá? Então eu vou obter então esse gráfico de resposta aqui. Ó. Beleza? Então o que eu quero saber? Obter a função de transferência de primeira ordem para esse equipamento, né? Com a utilização dos resultados desse teste. Tá bom? Então, olha só. E outra coisa, ó, determine o tempo de subida e o tempo de estabelecimento da resposta utilizando o gráfico e compare com os resultados, os valores obtidos com o emprego das equações. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui é o quê? Encontrar essa função de transferência. Como que vocês vão fazer isso? Passando uma dica novamente. A gente vai olhar no gráfico aqui, ó, na amplitude, o valor de 63% do valor de regime aqui, ó. Como é uma coisa meio aproximada, você pode chutar aqui, ó, isso aqui eu acho que é 0,71 ou 0,72. Ok, não tem problema, a gente vai achar um valor aproximado, né? Um modelo matemático aproximado. Então eu vou pegar, vou achar 63% da resposta, vou olhar na amplitude aqui e vou baixar aqui e vou ver qual o tempo que deu no gráfico. Esse tempo aqui vale 1 sobre A, que é a constante de tempo. Tá? Então, eu já consegui achar o valor do meu polo, o valor do A. E como que eu acho o valor da minha constante K, da minha função? Então, a gente vai ver o valor de regime permanente. Né? Como eu sei que o valor de regime é K sobre A, eu sei o valor da amplitude. A amplitude é igual a K sobre A. Se eu tenho o valor do A, eu vou achar o valor do meu K. Eu vou conseguir, então, levantar uma função de transferência que modele esse equipamento. Depois, vocês têm as equações aqui, né? Ó. Vão utilizar essas equações para calcular o tempo de subida, tempo de estabelecimento. Depois vocês vão olhar o gráfico lá, né? E vão observar também esses tempos graficamente, sem utilizar as equações. E vão comparar os resultados para ver se vocês vão conseguir encontrar valores próximos uns dos outros. Tá bom? Eu também coloquei para vocês um exercício proposto 2. Tá? O que é esse exercício? É um circuito RC. Né? Então, olha só. Vamos supor que eu tenho uma fonte de tensão aqui, né, contínua, e de repente eu chaveio aqui, ó, essa chave aqui no tempo t igual a 0. Pá, chaveei. Isso aqui eu tenho um comportamento de um degrau, né? Estou dando um degrau aqui nesse circuito. Um degrau de 5 volts. Então, o que eu quero que vocês façam nesse exercício? Né? Olha lá. Assumindo condições iniciais nulas,
olha lá, encontra a tensão no capacitor, né? Se a chave fecha num tempo t igual a zero. Então, eu tenho que achar a tensão nesse capacitor, assumindo condições iniciais nulas. Como é que a gente faz isso? Como é que eu acho essa tensão no capacitor no tempo? Vamos achar um modelo matemático, né, para esse circuito, transformar ele, né, na frequência complexa, aplicar um degrau de entrada, né, 5 sobre S, e a gente vai encontrar, então, utilizando a transformada de Laplace inversa, essa resposta no tempo. Tá? Então, consigo achar a tensão no capacitor. E eu quero que vocês também desenhem um esboço dessa resposta, desse gráfico, utilizando o Scilab, ou você pode fazer o esboço na mão mesmo, tá? Não tem problema. Se você quiser também achar essa expressão, botar no Excel ou um outro programa que você achar mais interessante, fique à vontade, tá? E eu tenho também mais um terceiro exercício proposto. Eu tenho outro sistema aqui de primeira ordem, né, que é um circuito onde eu tenho uma massa e um amortecedor. Eu tenho o valor da massa igual a 1 aqui, né, 1 kg. Eu tenho a constante do meu amortecedor igual a 6. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Encontra a expressão de resposta do deslocamento da massa, né? Quando a minha entrada f de t for um impulso unitário, uma entrada diferente do degrau. Então, o que vocês vão fazer aqui? Levantar a equação diferencial, né, desse sisteminha de segunda ordem, tá? A gente sabe aqui que vai ser um equilíbrio de forças aqui, né? Essa força aplicada aqui na massa, ela vai ser igual à força, né, de inércia dessa massa aqui, né, que é dado por aceleração, né, que é x2 ponto vezes m, e também eu vou ter uma outra força se opondo aqui, que é a força do amortecedor, que é dado pela velocidade vezes essa constante aqui, que é 6. A velocidade é a derivada de x, né? Então eu consigo aqui levantar facilmente a equação diferencial desse sistema. Tá? Façam então a atividade e depois vocês postem lá no Moodle. Vamos para a última parte dessa aula aqui, que é sobre a influência que os polos e os zeros têm na resposta do meu sistema. Né? Estudando aqui particularmente o sistema de primeira ordem. Vamos supor que eu tenho um sistema de primeira ordem, né, modelado aqui, onde eu tenho 0 igual a menos 2 e eu tenho um polo igual a menos 5. Eu estou aplicando na entrada aqui um degrau unitário. Tá? Então, quais são as posições aqui desse polo e desse zero no plano S? Está aqui, menos 2 e menos 5. Eu consigo encontrar, então, a resposta, né, desse meu sistema para uma entrada integral facilmente. Como? Né? A gente pega a saída, né, é igual a G de S vezes R de S, a gente faz aquela mesma história, frações parciais, transformada depois de Laplace inversa, tudo mais, e a gente vai conseguir encontrar a minha resposta no tempo, né, para esse sistema. Ok? 2 sobre 5 mais 3 sobre 5 elevado a menos 5. Mas qual que é a influência que eu tenho desse menos 5, desse menos 2? E qual que é a influência que eu tenho da minha entrada diretamente nessa resposta? Isso é fácil da gente perceber, né? Coloquei um resuminho aqui para vocês, que tem qual que é a influência de cada um desses componentes do meu sistema. Então, qual que é a influência que a fonte de entrada tem na minha resposta? Essa fonte de entrada, ela vai influenciar diretamente nesse primeiro termo aqui, É o termo que não depende aqui, nesse caso, do tempo. É o tempo, é o termo aqui que a gente chama de resposta forçada, né? 2 sobre 5. Quando o tempo tender a infinito, só vai sobrar esse termo aqui. Tá? Então, isso aqui depende diretamente da entrada. Lembra que a entrada é 1 sobre S? Legal, 1 sobre S. O que mais influencia nesse termo aqui? Essa constante 2 sobre 5. Como é que a gente calculou essa constante 2 sobre 5? Dependeu do que aqui, o 2 sobre 5? Dependeu aqui, do valor do meu polo, tá vendo? S mais 2, e também dependeu do valor do meu zero, aliás, né? E do meu polo. Tá? Então, para eu poder calcular o meu 2 sobre 5. Eu avaliei aqui o meu S aqui, primeiramente, no valor de zero aqui, né? Por causa da fração parcial e tudo mais. E aqui, para achar minha constante B aqui também, dependeu de outros fatores. Mas vamos analisar aqui primeiro esse primeiro fator aqui, 2 sobre 5.
Então, esse 2 sobre 5, ele teve a influência tanto do polo quanto do zero do meu sistema, né? Então, influenciou na minha amplitude aqui, ó, dessa minha resposta forçada. Tá bom? E essa outra parte da resposta que a gente chama de resposta natural, né, ou resposta transitória. A gente tem a amplitude, que é 3 sobre 5, tá? Do que dependeu esse 3 sobre 5 aqui, ó? Vamos ver, ó. 3 sobre 5. Então, dependeu do valor de quem aqui, ó? No caso do S mais 2. Dependeu do valor do meu zero, ó. Dependeu do valor do meu zero. E esse S embaixo aqui, ó, dependeu do valor da minha entrada aqui também. Né? Interessante. Então, 3 sobre 5 dependeu do valor do meu zero aqui, da minha entrada ali, para fazer a fração parcial. Tá? E embaixo aqui, ó, esse S mais 5, que é o valor do polo, ele vai influenciar diretamente no que na minha resposta? Ele vai influenciar no E elevado a menos 5. Então, o formato da minha resposta natural, né, o decaimento que vai ter, ou a subida que vai depender dessa exponencial, que vai depender diretamente do valor do meu polo. Então, E elevado a menos 5t, onde esse 5 aqui é o valor do meu polo, do meu sistema. Tá? Então, eu tenho aqui representado um resuminho da influência, né, que tem a minha entrada, o meu zero e o meu polo, em cada parte da minha saída aqui, da minha resposta.